Bem-vinda, Dani. Tudo bem? Boa noite. Estamos aguardando as pessoas entrarem. Oi, Angélica. Bem-vinda. Jorge Ramos, senti falta de você esses 2 dias. Tudo bem, meu amigo? Uhul! Grande mestre Oswaldo. Boa noite. Rose Santos, Paulo Oliveira, que satisfação ter Ó, você aqui de novo. boa noite, Você me, gente. você me deixou aqui. Mazone. Tudo bem, Paulinha? Tudo bem? Hoje eu entrei rápido, não foi? Não, demorou um pouquinho. Eu fiquei aqui com Foi? meus amigos, mas o pessoal tá chegando aí, ó. Tem um bocado de gente Deu um entrando. suspense. Deu um suspense aí. Não, e a internet, ela dá uns sustos na gente, né? O seu vídeo foi travado por causa da baixa qualidade do sinal. Boa noite, Adilson. Verdade. José Acontece. Alex. Tudo jóia? Como é que estamos? Temos 15 dias que a gente não se vê assim, ao vivo, na Ao live. vivo? A gente só Pois faz se é, falar no faz falta. telefone. Faz Não é? falta. Os nossos Não é, encontros online. é verdade. E você é uma campeã de audiência, eu já disse, né? Essa daí é a quinta live que nós fazemos juntos, né? Eu acho que é a quinta, né? É a quinta. É a Quinta. quinta. É a quinta. Maravilha, maravilha. E hoje, mais uma vez, estamos aqui. Bem-vinda, Pinha, Sherry, um bocado de gente entrando aí. Maravilha. Então, Ai, vamos que lá. ótimo. Eu queria Ah, hoje saudar. eu quero, hoje um momento eu vou perguntar quem são os homens que estão na sala, porque eu tenho hoje uma consideração especial para fazer aos homens. Que Semana do figura. Dia dos Pais, semana do Dia Opa! dos Pais, domingo. Você aí também, parabéns. Eu me sinto particularmente honrado. Pois Bem-vindo, então. Moisés, e agradecido por sua homenagem. Sei que você ainda vai fazer algumas considerações, mas desde já me sinto agradecido, até porque é um prazer ter você aqui como minha interlocutora, né? Todas as pessoas com quem eu fiz live são muito especiais, trouxeram temas impressionantes, assim, temas muito importantes, muito bacana, mas particularmente eu vou puxar um pouco da brasa para minha sardinha, né? As minhas lives do basquete estão bombando, são Que as campeãs, ótimo. as recordistas. Bem-vinda, Cris. São as E tem que campeãs ser, aí. né? Associação Atlética da Bahia é sinônimo de esporte. E aí a gente tem aí, digamos assim, a representatividade de pessoas, de atletas assim muito importantes. Nós tivemos aí o Carlos Najá, que foi o primeiro baiano jogando na Bahia, que foi convocado para a seleção brasileira. Outros baianos o foram, mas jogavam fora daqui, já jogavam em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas jogando na Bahia, ele foi o primeiro baiano a ser convocado para a seleção brasileira. Na segunda-feira a gente teve Israel. Próxima semana eu vou postando aí. No meu Instagram a gente tem A programação a completa. programação toda. Eu queria Ah, hoje eu vi iniciar. aí entrando Vandalva, estava sentindo falta dela, esteve aí nas Wanda, primeiras lives, foi verdade. É participação verdade. ativa. Hoje está Bacana. de volta. Bom, eu, Vamos. em nome da Associação Atlética da Bahia, representando, eu como diretor de marketing, representando o clube, em nome do presidente Sérgio Menezes, eu dou boa noite a todos. Saúdo nossa convidada Paula Oliveira para mais uma live massa sobre esse assunto massa que tem mobilizado tanto. E eu já queria entrar falando um pouco aí de você mencionar os aspectos tratados nas lives passadas. Então, Pronto. Boa a bola é noite, sua. gente. É uma alegria estar aqui. É uma alegria também ter a participação aí do meu anfitrião, com todo o seu carisma e entusiasmo. Então a gente está fazendo algo que realmente fala ao nosso coração e isso é muito gratificante. As lives passadas. Bom, a gente está fazendo lives aqui com um objetivo. E começamos com os princípios sistêmicos da constelação. Vamos relembrar que é o equilíbrio entre dar e receber, o pertencimento e a hierarquia. Uhum. E fomos para o aspecto-chave da constelação,
não só na constelação, como também para a nossa vida, que é tomar os pais. Só que nós vimos que tomar os pais, para algumas pessoas, podem ser difícil por conta de uma criança ferida. E aí a live passada foi a cura da criança interior, né, como um início dessa caminhada aí para se preparar para tomar os pais. E aí o assunto ficou bem interessante, bem importante, e vamos fazer hoje, né? Fizemos a escolha do tema na live passada para essa hoje, feridas emocionais, para a gente realmente ter um entendimento de como elas nos limitam e como podemos saná-las, curá-las e tomar os pais e ir para a vida com toda a garra, com toda a força. Ô, Paula, Uhum. deixa eu te falar, nos períodos assim que eu não estou fazendo live no meu dia a dia de trabalho, aí meus contatos sociais, meu círculo de amizade, eu tenho muita gente tem procurado saber, me passa o contato da Paula, né? Assim como você, tem outras pessoas também que são procuradas, né? A Isabela também que falou sobre apometria. Então eu acho bacana que mesmo distantes uns dos outros, né? Nesse momento aí de distanciamento e através da tecnologia do uso dela, nós conseguimos chegar às pessoas, né? Conseguimos tocar as pessoas e sensibilizá-las com esses assuntos. E a gente percebe que mais do que nunca nesse momento, as pessoas estão precisando dessas mensagens, né? Do autoconhecimento, do comportamento. São lives que... Bem-vindo, Fernandinho. São lives que nós percebemos que tem um retorno muito grande, tanto em termos de pessoas que frequentam, que estão na sala simultaneamente, como aquelas pessoas que entram e saem, que transitam. Então, e depois a gente percebe as visualizações das lives, e eu tenho percebido uma atração muito grande das pessoas, né? Carla Ferreira é sua irmã, né? É, Ela está também fazendo, ó, está a gente... convocada, também a Isso. convocada de hoje, para As, minha assistente. as pessoas que estão na live, a Carla.oferreira, ela tá colocando aí o Instagram da Paula, a irmã dela, tá? Então, assim, não quero... Oi, Israel, bem-vindo. Falei de você nesse instante. Então, esse daí é um monstro. Eu entrevistei ele na segunda-feira, campeão pan-americano de basquete. Esse Ai, cara que é ótimo. sensacional, tá aí com a gente. Obrigado pela presença, Israel. Você é um craque, uma pessoa maravilhosa. Então, Paulo, a gente percebe que as pessoas estão buscando esse conhecimento, né? Esse olhar para dentro de si, né? Fazer o bem. A gente está precisando muito disso agora. Então, vamos Sim, adiante, que tenho certeza que essa live também vai ser campeã de audiência. sim, é verdade. Isso também me deixa muito alegre e vi também isso, né? Que, por exemplo, talvez se fosse um workshop presencial, muitas pessoas acabariam não indo pela distância, por não entender muito bem como seria. E essas lives também têm esse propósito, né, de apresentar de uma forma descontraída um assunto que pode ser muito útil para a vida da pessoa. E aí, agora a gente vai começar para valer, né? Semana do Dia dos Pais, eu queria parabenizar os pais, principalmente aqueles que cada vez mais estão aí se apossando do seu papel, do seu lugar de pai, né? E não tendo mais tanto medo de lidar e se conectar com emoções. E assim, eu estou muito feliz que eu vi aí um número bom de homens entrando. Por quê? Porque ferida emocional é um assunto, né, para qualquer adulto, seja ele um homem ou uma mulher. E às vezes os homens, eles podem estar até mais sobrecarregados, porque a gente veio de uma criação, né, os nossos pais também, de que homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem que... E aí é que temos o quê? Muitos homens com muitas emoções retidas, e a gente vai ver o que é uma ferida emocional, como ela se manifesta a partir disso aí. E eu estava aqui pensando hoje, enquanto eu me arrumava para a live, pensando nisso, né? Eu falei, poxa vida,
a gente vê atitudes mais tempestivas, agressivas, muitas vezes vindo de homens. E a gente era acostumado a escutar: ah, é o temperamento, ah, é porque é homem. E muitas vezes não é. É emoções, né, que estavam sendo reprimidas e que de pequeno não tinha tanta importância. A gente via muito, né, eu espero que seja passado mesmo, muita distinção na criação de uma mulher, de uma menina, e na criação de um menino. Né? O menino deixa muito, ah, assim, sem ter o cuidado do tá chorando, não, não chora não, levanta, não sei o que, aquela coisa. Aí menina era tratada com mais delicadeza. E aí, parabéns, né? Eu fico feliz hoje de ter aí um número de homens para representar a categoria nesse tema de feridas emocionais. Pronto, bacana. E o que eu queria só complementar é o seguinte, que nós pais, tanto nós pais quanto nós mães hoje em dia, as mães de hoje em dia, seremos tomados no futuro por nossos filhos, não é isso? Estamos Exatamente. aqui. E Pô, estamos influenciando eles, aham, né? com Na certeza. formação emocional deles também, né? Pronto. Então, eu entendo, viu, Mazone, que a nossa responsabilidade hoje é muito maior do que a dos nossos Sim, pais. Porque sim, hoje a gente tem um YouTube aí da vida, um Google, que fala de tudo, sobre tudo, então um conhecimento muito mais acessível, né? é, Da gente poder desenvolver essas habilidades emocionais que muitas vezes é. faltaram nos nossos pais Eu e entendo o que que você traz, eu entendo o que você traz, complementando apenas com o seguinte, tá, tá muito mais fácil o acesso, então a responsabilidade do pai, ela triplica, porque o acesso está fácil para o bom e para o ruim, para aquilo que é é. bom e para aquilo que é ruim, entendeu? Então ontem eu estava conversando com Bis Almeida aqui, que é uma educadora, foi uma live fantástica, ela, pô, foi muito bacana, e estava falando justamente isso, que cabe a nós pais direcionarmos o conhecimento, a educação de dentro de casa, né, para poder estabelecer os limites, a disciplina, dizer o que pode, o que não pode. E falou de uma maneira de 360 graus, assim, alimentação, modo de vestir, comportamento, acesso, estudo, entendeu? Brincadeira, divertimento. E assim, para a gente não se ater muito a isso, tem um ponto aqui que é você dizer sobre o nome do seu perfil, que é Paula É Descodifica. verdade. Eu O não meu esqueço. perfil, ai, você é um anfitrião nota 10. Paula Descodifica. Né? Descodifica o quê? É exatamente o que é o tema da live de hoje. Descodifica a experiência que nós tivemos, muitas vezes na infância, e que não pôde ser expressada, que não foi nomeada, e que ficou aqui na gente e nos limita hoje com essas reações que vamos falar daqui a pouco. Né? Então, Paula Descodifica é justamente o que eu vou falar hoje, é o que eu faço nas sessões terapêuticas. Né? Eu tenho algumas pessoas que foram atendidas por mim, passaram por uma sessão da descodificação aqui na live. Se alguém quiser dizer, né, como é que se sentiram no final. Né? Então, é o nosso propósito aqui. Eu vou falar de como é que as feridas emocionais nos limitam e como podemos curá-las em 10 passos. Então, como é que Pronto. elas nos limitam? Porque a gente sabe que tem uma ferida, como é que nasce uma ferida emocional? Né? Ela nasce da distância entre o que a gente necessitou legitimamente e o que a gente realmente teve. Essa distância em algumas pessoas é pequena, outras média, outras muito grande. E nessa distância está esse vazio emocional. E esse vazio emocional, ele se mostra como? No adulto. Insegurança, reações emocionais automáticas e tempestivas, medos desproporcionais, principalmente. O que mais?
insegurança, medo, reações tempestivas, né? Aquela agressividade, aquela resposta, né? Que a expressão que eu achei foi mal criada. Quando a gente fala algo assim que dói no outro, né? E depois a gente fala, ai meu Deus, para que eu disse isso? Né? E aí a gente não sabe. Então a live eu achei bem importante poder trazer, porque muita gente não sabe de onde vem isso. E muitas vezes isso foi colocado como é o temperamento dele. E não é. É uma ferida aí sangrando e mostrando a mãozinha para olhar para isso. Né? Então, Posso diga, perguntar? pode. Quando você começou a falar da reação, da resposta mal criada, ou aquela coisa intempestiva, me remeteu ao que você trouxe na live anterior sobre o reptiliano, né? Uhum, Então tem a uhum. ver também com isso, né? Tem, porque justamente a Porque gente foi mal curado, foi mal tratado na época, então a e pessoa também lembra, repete. exato, e lembra também que o que a gente abordou na live passada, as vulnerabilidades do ser humano, né? E para a gente não achar que tudo foi culpa dos nossos pais, ou seja, a nossa própria constituição e desenvolvimento emocional nos faz ter uma vulnerabilidade em que nos tornamos mais susceptíveis a ter uma ferida emocional. Por quê? Porque temos uma infância muito longa em relação aos outros animais, vamos dizer assim. A outra coisa, indefesos, né? Como falamos, um cavalo nasce e algumas horas já está de pé, e a gente leva um tempo. Então, como a gente tem mais tempo de vulnerabilidade até alcançar uma independência física, né? E mais ainda uma independência emocional, então estamos mais susceptíveis. Então aquilo ali foi para ajudar isso, a gente não achar que todas as nossas feridas foi por falta de habilidade emocional dos nossos pais. E a gente vai ver também que a gente pode ter vivenciado situações na nossa infância que não gerou uma ferida emocional. Por quê? Porque a gente teve a assistência necessária. Porque quando eu falo de necessidades legítimas, né, que a ferida emocional ela nasce dessa distância entre o que a gente realmente precisava e o que a gente realmente teve. Como são essas necessidades? E hoje é bem importante isso, porque os pais hoje têm um inimigo para a criança que se chama celular, né? Que é o quê? Qual a necessidade? De ser vista, de ter atenção, de ter a presença da mãe, de ter a presença do pai, presença de qualidade, né? Não é uma presença que está atenta ao celular, que está atenta à televisão, mas uma presença que esteja ali com o filho, de verdade para ele, né? Então, essas necessidades de contato, de carinho, de afeto que a criança precisa, quando ela não tem ou não tem na frequência, na forma que ela necessita, isso vai criando esse vazio emocional que vai dar origem às feridas emocionais. E uma coisa importante, eu falei das boas notícias, não foi, Mazone, no comentário que eu falei do seu. Você pulou. Pulei, não Você foi? pulou essa. Não, Mas eu mas eu deixei falo assim, quieta. no seu Instagram, na Falou. sua publicação desta live, eu fiz um Uhum. comentário que tinha umas boas notícias para as Foi. feridas emocionais. Quais as boas Uma, notícias sobre o nosso tema de hoje? as boas notícias, e eu acho bem importante falar, por quê? Porque quando eu comecei com as terapias, eu tinha uma pergunta, né? Por que as pessoas preferem conviver com uma dor do que ir olhar para ela, buscar ajuda para tratar? E muitas pensam, né? Eu fui conversando com uma com outra pessoa, e aí um amigo meu que está até aqui, Moisés, me falou, Paula, é com medo de sentir novamente a dor. Só que as pessoas não se dão conta que a dor está aí. E essa ferida não cura com o tempo. Algumas feridas elas não curam com o tempo.
E o sinal disso são as reações, né? Como eu falei, são essas reações que era para passar despercebido e a gente se engancha. Então, a boa notícia, gente, Posso perguntar, fazer uma pergunta? pode. Ou você está dizendo assim, só para eu entender, você está dizendo Hum. assim, por que é que as pessoas ficam na dor? É porque elas se apegam àquela dor para não passar aquela dor e ter outras, é isso? Não, muitas vezes é Eu não porque entendi. Ah, elas pensam que não mexendo com a dor vai doer menos, ah, tá. Deixa ela quieta. né? Deixa quieto. Joga debaixo do tapete. Mas muitas vezes é a falta dessa informação que eu achei oportuno dizer hoje, que essas, por exemplo, alguém pode chegar e dizer assim, Paulo, mas eu não me lembro de fatos na minha vida porque tenham me marcado para eu saber quais são as minhas feridas emocionais. Então, quais são os sintomas para a gente ver se temos feridas e como é que está a intensidade dela. Isso que eu falei, reações de agressividade desproporcional, vícios também são formas de anestesiar dores emocionais, respostas emocionais automáticas que você não, né? Você responde como você falou com o sistema sem Reptiliano. passar reptiliano, sem passar pelo neocórtex, né? Por quê? Porque era esse o recurso que a gente tinha quando criança, até desenvolver, como nós vimos na live passada, até conseguir desenvolver toda a nossa capacidade cerebral. E outra coisa também, Amazônia, que eu fiquei pensando, a gente, acho que não sei se todo mundo já escutou, que nós não usamos a nossa capacidade, né, nosso neocórtex principalmente. Fala assim, nós não usamos 5% da capacidade do nosso cérebro. E eu fiquei me perguntando, eu falei, quem sabe uma parte disso não seja as feridas emocionais, né? Por quê? Porque elas são formadas na infância, e é justamente quando não temos muitos recursos emocionais e não temos, talvez, adultos atentos a essas emoções, né, para ir nos ensinando a lidar com essas emoções. E quando chega adulto, não estávamos atentos que podemos curar essas feridas emocionais para estarmos na vida de uma forma mais plena e daí começar a realmente poder usar esse neocórtex de forma mais efetiva. Foi uma hipótese que eu criei aí, né, que eu pensei. Mas vamos ao nosso tema. Vamos Então, lá. como é que elas nos limitam? Nos limitam, dificultando a nossa capacidade de responder às situações de uma forma mais assertiva, né? De responder aos nossos desafios de uma forma mais madura, mais no adulto, né? E sair desse aspecto. Porque o que acontece? Nós temos, enquanto adultos, todas as idades que nós vivemos dentro de nós. E nós temos, né, nosso corpo emocional. Então, todas as vivências que tivemos de criança, de adolescente, estão em nós. E eu falo muito assim, uma reação desproporcional acionou uma memória. Uma memória de quê? De uma vivência que está registrada no nosso corpo emocional. Então, quando a gente tem, então eu vejo que, gente, tem uma parte das reações que não é temperamento, é ferida que precisa ser vista. Ok? Como estamos? Deixa eu ver Paula, o deu uma tempo. travadinha. Deu uma travadinha. Foi? Deu uma travadinha. Tá dentro do tempo. Deu uma travadinha aí. Essa última Pronto. fala eu não ouvi, eu não escutei. Ai, deixa eu ver qual foi. Fica aí que eu sei. Não, você falou que nós temos a nossa Ah, história. quando a pessoa tem uma reação, né, tempestiva, agressiva, ou se sente muito insegura em uma situação que não era para
sentir tanta insegurança, ou tem muito medo, né, em situações que era para ser comum, naturais, espontâneas, sabe? Situações que a gente se engancha, vamos dizer assim, ou coisas que nos ofendem muito. Isso são feridas que são tocadas, né? Isso são situações em que a gente manifesta na nossa reação que tem uma memória de dor encoberta ali. Então, foi isso que eu falei, né? Que aciona uma memória. Então, Entendi. o convite aqui é para, né? Aí eu falo para os homens, então, minhas hipóteses em relação a isso, principalmente em relação aos homens, porque desenvolvem muita doença cardíaca e porque tem muita reação explosiva, às vezes, porque, mais ainda do que as mulheres, foram negligenciados nas emoções, né, no que sentiram. E isso vai machucando, machucando, e quando adulto, a gente pensa, podia pensar que somos adultos, a infância ficou para trás e agora bola para frente. Mas a gente pode e deve olhar como é que nós estamos, se nós julgamos muito, se nós temos reações de gritar com alguém, de ameaçar, né? Reações até mesmo violentas. Isso pode estar vindo de uma ferida que está ali, certo? Então, para não pensar que é coisa do temperamento somente e não há o que fazer. Então, o Pode ser meu que o temperamento seja o reflexo dessa ferida? É pode, possível, né? Ou seja, é, se tem um comportamento, um temperamento recorrente, né? Uma atitude recorrente, isso pode ser de alguma ferida, né? exatamente, você falou certo, a recorrente, a desproporcional, né? Então, e aí o bacana é o quê? O que, que eu vejo que eu fico mais encantada, né, quando eu faço uma sessão e que eu levo a pessoa a justamente a seguir esses 10 passos que eu vou falar agora para vocês. É um alívio, sabe? É a pessoa no outro dia sentir mais calma, né? Como se muita gente fala assim, nossa, tirei um peso Depois da sessão, depois da sessão. Por quê? Porque maravilha. fez o que eu vou falar aqui para vocês, que são esses 10 passos, né? Para como começar a curar as nossas feridas emocionais. Eu sempre coloco os Tem. nossos e não coloco só Tá. assim as feridas, porque a gente cura, gente, as nossas. E se Sim. cada um fizesse a sua parte, já ajudava muito. Tá. Paula, já tem duas perguntas aqui que eu acho relevantes. Deixa para depois, no horário das perguntas ou Não, agora? pode perguntar, Tá. porque a gente. A solução seria conhecer a nossa criança interior para a cura dessas feridas? Pronto, Sim, então, sim. E sim, Olímpia, mas deixa eu só argumentar um pouquinho. Foi o que a gente falou na live passada. Né? tá. Eu gosto de associar, porque quem não assistiu e quiser saber mais, dá uma olhada na live passada. Porque a Isso, criança no meu interior, IGTV. a criança interior é uma das formas da gente ir curar as nossas feridas, esse contato. Tá. A outra pergunta de Eu vou falar. Olímpia. Todo adulto traz feridas da infância? Todo adulto traz feridas da Sim, infância? sim, todo. Ok. Por quê? O que difere muito é o que eu falo, é o tamanho desse vazio emocional. Eu expliquei, Olímpia, que como é que uma ferida se forma. Porque a gente tem necessidades legítimas quando criança, até por conta da nossa condição de vulnerabilidade, né, de ter atenção, contato, afeto, presença, brincadeira e tal, que é importante para o nosso desenvolvimento emocional. E Uhum. a gente teve o que a gente realmente recebeu. Né? Então, tem pessoas que vai ter um espaço pequeno, outras médias, outras muito grandes.
né? Então, por que que a gente tem essas feridas? Como eu até expliquei, não é só culpa dos pais, é a própria condição humana. Show. Pronto. Então agora você já vai entrar nos 10 No... passos. Ai, deu uma pausa aí, entrou uma chamada telefônica e eu não quis colocar dessa vez no modo avião porque a conexão eu vi que ficou ruim da outra vez. Vamos lá. Tá. Quais são os passos para começar a curar as nossas feridas emocionais? Primeiro, Todo, tomar. Diga. todo mundo com papel e lápis na mão. Primeiro passo é tomar consciência delas, né? Como é que faz isso? Através dessas observações, dessas manifestações, né? Que eu falei. Se gritamos, se temos reações de grito, de ameaça, se temos muita insegurança, autoestima baixa, muitos medos, e pronto, isso aí já é um sinal que tem ferida. Né? A pessoa, tem situações que a gente tem muito claro. Né? Tem pessoas que chegam na sessão e dizem assim: Paulo, eu quero trabalhar tal fato porque para mim foi muito difícil. Né? Então, tem pessoas que têm, outras têm mais dificuldade, né, de identificar assim uma situação. Aí a pista que eu dou é assim: teve algum evento em que você teve uma reação desproporcional? Teve. Pronto, vamos trabalhar nele, que aí a gente chega nessa ferida. Né? Porque o nosso corpo, nesse momento, é uma ajuda bem importante. Eu falo muito para as pessoas que eu acompanho. Assista tal live e veja como as informações chegam para vocês. Que conversa paralela passa, né, quando toca um assunto. Ah, quando falou de tal coisa, eu senti que meu peito palpitou mais. Né? Então, o nosso corpo é um bom aliado para a gente identificar essas feridas. Então, o primeiro passo, tomar consciência delas, né? Que há manifestações delas em nós. O segundo passo, nomear esses fatos e emoções. Por quê? Porque, assim, muitas vezes na nossa infância, vivemos situações que a gente não foi nem atendida e a gente também nem teve a possibilidade de identificar, né? Assim, que emoção, que necessidade não foi atendida ali. Tanto que na psicologia moderna, que ensina aí os pais como serem pais mais assertivos, ensina a escutativa, fala sobre isso, né? De você ajudar seu filho a que ele expresse o que é que ele está sentindo. Né? Então, a gente vai fazer isso com as nossas emoções. Né? É esse, buscar esse fato, assim, eu me lembro agora que um dia foi muito difícil para mim, uma surra que eu tomei e que eu não tinha feito nada de errado, foi meu irmão, foi meu primo. Né? Então, isso daí, às vezes, marcou. E aí a pessoa vai olhar para essas situações. O terceiro passo, então, o primeiro foi tomar consciência, o segundo, né, foi buscar fatos e buscar nomear essa emoção. O que é que você sentiu? Né? Às vezes a pessoa não consegue de primeira, porque uma das estratégias nossa de criança, né, é cortar esse sentir, né, é esquecer esse sentir, porque dói, ok? E aí, como estamos? Estamos ótimo. Vamos para a Pronto. terceira. A terceira, aceitar e não negar. O que é isso? É porque às vezes é doído. Eu já tive sessão que a pessoa tinha dificuldade de dar o espaço ao que ela sentiu, né? Então, assim, será que eu estou exagerando? Será que
isso foi importante mesmo, sabe? Então, assim, é muito importante a gente se permitir e a gente ter essa aceitação, que para mim, tal fato foi difícil, né? É a gente legitimar o que a gente sentiu, né? Então, um passo é, o terceiro passo, aceitar, não negar, não minimizar, né? Dar realmente esse espaço para isso que você nomeou como um fato marcante, essa emoção. Vamos lá. O quarto passo, validar. Validar tanto as emoções quanto as necessidades. Na sessão, quando a pessoa se conecta com a dor, né, e depois que ela se conecta e pergunta assim, que necessidade não foi atendida aqui? Né? Isso é muito importante. Você dizer que necessidade não foi atendida. A necessidade de proteção, a necessidade de ser vista. Porque quando a gente menciona, e quando eu pergunto, e vocês também, quando forem fazer esses passos em outro momento, com calma, é importante falar. Porque quando você fala, eu entendo assim, o inconsciente toma conhecimento que você agora já sabe. Então, sabe? Então ele vai se liberar de trazer outras experiências para que você se dê conta. Então, é importante validar e dizer que necessidade não foi atendida ali naquele fato que você trouxe para trabalhar. O quinto passo, revisar o tamanho da solidão. O Muito quê? interessante esse passo. Revisar o quê? O tamanho da Paula, solidão. revisar o quê? Eu vou Repete. explicar isso. O Ah, tá. tamanho da Não, é porque solidão. Olha, cortou. meu aluno está aí tomando nota. A Essa gente, internet está a gente muito pensa, chata, essa internet. está aqui circulando para mim. Voltou. Muitas vezes, É, voltou. o difícil não foi o bofetão na cara que tomou, né, em uma situação, mas sim ter vivido isso sozinho. Sabe aquele depois de você ter levado aquele ato dolorido e não ter ninguém para te acolher, né? Para te ajudar a expressar o que você está sentindo, para e esse fato é interessante, por quê? Porque quando a gente teve na infância, em algum momento dramático, isso é que faz com que essa ferida cicatrize ali mesmo e que a gente não leve para a fase adulta, né? Porque não foram todas as feridas que não cicatrizaram. A gente está falando aqui das feridas abertas, as que não cicatrizaram, não cicatrizaram e que está aí se manifestando na nossa vida adulta. Então, rever o tamanho dessa solidão é porque muitas vezes a gente está achando que a dor a dor maior está na surra que a gente tomou, no brinquedo que a gente não ganhou, né? Na presença da mãe em uma data importante. E às vezes o que está é a solidão, a dor está na solidão de ter vivido isso. Dá para entender isso, gente? Fala aí para mim. Quem entendeu, fala assim, só para eu ter uma ideia aí como é que está aí, porque precisa fazer sentido para vocês. Teve uma pergunta aqui se dor não acolhida vira ferida. Sim,
Sim, sim. Ok. Né? E não vira se é acolhida. Né? Por isso que é tão interessante isso. Não tem aquela fase da criança que ela cai e ela olha para o pai. Ela vai chorar ou não, a depender da reação do pai. Se o pai disser, ô meu amor, levante, não passou nada, ela levanta e não chora. E fica bem com isso. Né? Agora, se ela cai e olha ao redor, ninguém está olhando para ela, ela faz o quê? Começa a chorar. Né? Então, a dor acolhida pode ser instantaneamente curada. Entendi. Então, vamos lá. Então, revisamos o grau dessa solidão, né? E aí vem um passo interessante, que é liberar a gente da nossa culpa infantil. O que é isso? A criança, como ela não tem o neocórtex desenvolvido para ela poder ponderar, não, é que minha mãe está nervosa. Não, é porque minha mãe é muito ocupada. O que a criança sente, ela sente. Né? Então, uma criança de 5 anos que vai. A mãe chega de viagem depois de 15 dias fora e ela vai lá querer a atenção da mãe e a mãe está nervosa porque aconteceu algo na viagem e tal e rejeita a criança, ela sente essa dor e ela se culpa por isso. Porque ela não tem condições de dizer é que minha mãe estava preocupada. Né? Isso não faz por causa dele. E tem uma outra coisa, gente, que a gente tem que ter cuidado, é justamente como os adultos nomeiam essas situações. Isso marca muito. Por quê? Se um adulto diz, ai, você quer atenção todo tempo, vai para lá. Né? Então, a criança vai guardando isso, e isso vai, às vezes, deixando ela cada vez mais escondida, né, nas suas emoções, certo? Então, a culpa infantil, o que é a culpa infantil? Quando a criança teve essas situações difíceis emocionalmente e ela não era capaz, né, de identificar o porquê que isso estava acontecendo, ela só sentia. E toda vez que ela sente como se ela fosse a responsável por isso. E aí o que acontece? Tem adultos que já adultos ainda continua com essa culpa infantil, que é achar que alguém fez cara feia com ela, né? Então se torna essa pessoa insegura, né? Qualquer reação da outra pessoa, ai, me desculpe, não sei o quê, ela nem tem condições de avaliar se ela tem realmente responsabilidade no que aconteceu com o outro. Vou andar mais rápido que a hora está passando. Paula Vandalva está perguntando se no sexto ponto tem relação com auto-perdão. Qual é o sexto ponto? Lembra Paula? aí, é valorizar, não. É liberar da... Alô? Ui, Paula? Tá ouvindo? eu tô ouvindo, tô. Vandalva perguntou se o sexto ponto tem relação com auto-perdão. Se auto-perdoar. Nos O que que ela libertar de está nossa culpa. considerando como sexto ponto? Me diz aí, porque O eu sexto já tô ponto é o sexto passo, nos liberar de nossa criança, não, de nossa culpa infantil. da nossa culpa infantil. Isso tem a ver com auto-perdão. Ela está perguntando. É porque assim, eu, eu, eu não. Tem mais a ver com compreender, né? E se liberar. Porque o auto-perdão sem a compreensão não vai nos Hum, liberar. Certo? Então, eu gosto mais do compreender para liberar. Então esse perdão é da boca para fora? Ah, eu me perdoo da minha culpa. Ou seja, eu preciso compreender. Eu entendo que o perdão. Compreender
Eu entendo que o perdão traz dentro dele mesmo, o perdão verdadeiro, uma compreensão daquilo que ele está se perdoando, né? É isso, né? Então, Ah, pra tá. gente, porque como é uma questão Tá. subjetiva, eu acho, então eu Entendi. prefiro dizer assim, é importante a gente compreender e liberar. Tá. Então, o que é? A gente adulto, nós temos capacidades cognitivas, emocionais, né, e de análise. Então, algo aconteceu, se eu tenho essa reação de me sentir insegura, fulano vai ficar chateado comigo, essa é uma culpa infantil. Então, eu tenho que ter a tranquilidade de respirar, olhar para isso e dizer: bom, deixa eu ver se tem algo aqui que eu sou responsável e vou fazer. E não achar que eu estou desagradando sempre, que eu sou responsável pelo que o outro sente, ficar nessa insegurança. Né? Que eu até falei que a insegurança em alto nível, ela mostra a ferida emocional. E uma das feridas é essa. Vamos lá, vou adiantar. O sétimo ponto. Se necessário, a gente precisa também liberar a raiva. A raiva, gente, é uma emoção primária. E que muitas vezes, quando a gente se dá conta do que aconteceu, do que realmente aconteceu, pode vir uma raiva, né? E não tem nada de errado a gente expressar isso, né? E principalmente porque a raiva que a gente tem não é do nosso pai ou da nossa mãe, por exemplo. É da falta, né, de disponibilidade que a minha mãe não tinha, sabe? Então, expressar isso em terapia também é muito curativo, sabe? É você dizer uma frustração, como isso lhe doeu, porque então é saudável. Não é que toda a ferida tem uma raiva a ser expressa, mas tem situações que a pessoa guardou uma raiva. E é ela, muitas vezes, que faz essa reação tempestiva, porque ela ficou aqui no nosso corpo, lá atrás. A outra coisa também é a gente se permitir a sentir a tristeza e a pena de alguma situação. Quando a gente vai se dando conta disso, né, por exemplo, isso acontece na sessão, isso pode acontecer vocês fazendo esse trabalho, poxa vida, que dó. Eu mesma fiz uma hipnose na minha formação, que acabou caindo num evento que eu passei, que foi um afogamento aos 5 anos de idade. E eu não sabia que tinha tanta dor ali, né, naquela criança de 5 anos, com esse afogamento. E depois da sessão eu fiquei assim, sabe, um pouco melancólica, no sentido, meu Deus, que dó. Como, como minha Aninha sofreu, né, com aquele evento do afogamento. Né? Então, você se permite também sentir isso. Porque quando a gente se permite sentir o que realmente, né, sentiu, a gente vai se preparando para liberar. Né? Que aí, agora que vem o próximo passo, que é... Eu estou em que passo, gente? Já estou no nono, Oito. né? Oito. Oitavo. Não. Oitavo. Ó, o sétimo, sentir a raiva. Não, se O, necessário, liberar a raiva. Oitavo agora. o oitavo foi sentir a tristeza e a pena. Ah, tá. O 9, agora sim. Depois que a gente libera tudo isso, a gente se sente em condições de tomar a responsabilidade. Né? É encontrar agora o nosso adulto e dizer o que é que eu posso fazer com isso. E isso pode ser ler livros, pode ser buscar ajuda de um terapeuta, né? Pode ser fazer yoga para se conectar com um recurso interno do centramento, fazer meditação. Então, o nono passo é a gente fazer essa decisão e essa escolha do que eu escolho fazer para ressignificar isso, para me liberar, né, e ir para a ação. Porque assim,
Na sessão acontece todos esses passos. Se conecta com a dor, nomeia, sente, expressa, vê o que faltou, e aí depois, e agora? Né? O que é que eu vou fazer? Porque quando a gente libera a dor, é interessante. A gente obtém uma energia. E é importante a gente saber o que é que a gente quer fazer com essa energia. Então, aquilo que você não conseguia fazer, não conseguia, sei lá, ligar para alguém e se reconciliar, aproveitar essa energia. E o último passo, sabe qual é? O que a Diga. gente vai fazer na próxima, compreender a história dos nossos pais. É tão importante a gente saber como foi os pais dos nossos pais, né, os nossos avós, quais foram as dificuldades dele, quais foram os sonhos de criança dele, porque isso faz fazer a gente entender o porquê de certas coisas que nós passamos. E também ver e tomar a escolha de não repetir. Né? Então, é isso. O tempo está apertado. Paula, faltam 6 minutos. Aí eu vou aproveitar aqui, como o próximo tema são as perguntas, né? Porque já está definido que a gente vai fazer outra live. Você já lançou aí. Não precisa nem Não, perguntar pro foi pessoal. definido na live passada, não foi? O Foi, dia pessoal vinte e disse que seis, queria de é. 15 e 30. É E aí a verdade. gente já deixou como certa. Dia 26. Então, assim, ó, a Denise Fernandes, ela pergunta: isso seria uma explicação de que o homem demora mais de amadurecer do que a mulher? Eu acredito que seja o passo 9, né, Denise? Assim, tomar a responsabilidade do que fazer. Ou seja, segundo ela está dizendo, seria uma explicação porque o homem amadurece mais tarde do que a mulher? Eu acredito que sim, que influencia isso, né, do homem não, da gente ter tido uma criação em que os homens, né, eram mais criados sem se conectar com a emoção, porque os homens têm que ser fortes, têm que ser valentes e não pode Uhum, sentir. E isso acaba levando, sim, a entendi, essa beleza. dificuldade de amadurecimento. O passo 8, Marco Baselice, meu amigo, está perguntando aqui qual é o passo 8. É sentir a tristeza e a pena, não é isso? Pronto. Respondido. Onde é que nós estamos aqui agora? Mais alguma pergunta, gente? Estamos aí com faltando 4 minutos. Vamos aproveitar essa moça aí super competente e vamos Ó, perguntar. uma coisa que eu também queria falar, que não está aqui nos passos, muitas vezes, para a gente se liberar, a gente precisa, por exemplo, escrever uma carta, né, a nossa mãe, a nosso pai, se teve algum fato que marcou muito, uma carta para descrever um evento difícil, né, como tudo isso que eu falei desses passos, vocês podem fazer em uma carta. Como se sentiu, né, o que sentiu, por que isso foi difícil. Isso tudo, gente, é bastante curador. É bastante curador. E aí me contem como estamos. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa carta, mesmo que nossos pais não estejam mais aqui nesse plano. Exatamente. E mesmo que Entendi. estejam vivos, mas se você acha que pode ser delicado entregar, não entrega. Né? Mas se você também acha que é possível apenas falar com eles, ó, mãe, eu estava me lembrando, né? No meu caso, por Tá. exemplo, do meu afogamento, o quanto que foi, eu vivenciei uma experiência, o quanto que foi difícil e o quanto que eu senti a sua falta. O quanto teria Entendi. sido para mim importante ter a sua presença. Tá. Né? Deixa eu te falar aqui. A Carolina Bastos. Como ajudar outras pessoas que visivelmente outra pessoa que visivelmente está ferida, mas se recusa a aceitar que precisa de ajuda? Olha, eu sempre falo que a melhor forma de ajudar outra pessoa é pelo exemplo. E também a gente falando da nossa experiência.
né? Tipo assim, olha, ouvi uma live, li um livro e que me ajudou a pensar de uma forma diferente. Isso vi que foi tão liberador para mim. Né? Não Ô, funciona a gente usar o verbo você tem que. Não tá. funciona. Ô, Paula, tem uma pergunta excelente aqui, uma de Dagmar, mas antes eu vou avançar aqui. Olímpia pergunta o seguinte: se essa carta é apenas para os pais, ou você pode escrever essa carta para uma outra pessoa, um irmão, um Com tio, uma certeza, tia, não, foi né? só um exemplo. A Ah, tá carta bom. pode ser, inclusive, só você descrevendo, porque às vezes foi uma situação, Tá, né, que não é uma pessoa diretamente envolvida, mas foi uma situação, tipo, por exemplo, ter perdido no vestibular, né? Então foi uma coisa que causou muita angústia, muito medo. Então só o fato de você expressar isso tá. ajuda. E, gente, a última pergunta, que a gente está com 1 minuto aqui. Ai. Dagmar pergunta: quando não se tem consciência dessas dores, como se descobre? Sessões? Procurar? Pode ser sessão e pode ser também, eu acredito muito, gente. Minha irmã falou assim, só fazendo hipnose. Eu disse, às vezes sim, mas às vezes, se você começar a se auto-observar e ver reações no seu corpo, você começa a identificar. Porque o nosso inconsciente se comunica com a gente o tempo todo. Somos nós que estamos desatentos. Maravilha, Paula. Então, gente, nos encontramos de novo no dia 26, né? Dia vinte e 26 seis. de agosto. A gente vai falar sobre compreender as histórias dos nossos pais, não é isso? Que é o passo 10 dessa live de hoje. E queria agradecer mais uma vez, Paula. Já é de casa, Paula já é de casa. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, brilhante explanação. Paula, a gente fica muito agradecido. E em nome da Associação Atlética da Bahia, eu agradeço a presença de todos. Agradeço enormemente a Paula por estar aqui conosco, fazer parte desse projeto. E uma boa noite a todos. Boa Paula. noite, gente. É muito satisfatório poder compartilhar isso com vocês. A intenção é que realmente com esses aprendizados vocês possam ter uma vivência familiar harmonizada, né? E se tratar e se cuidar assim. A criança interior está aí esperando toda essa atenção que a gente não teve e que a gente pode dar para ela. Né? Então, vamos olhar para a nossa criança ferida, a nossa criança interior que está nos esperando. Encontro com vocês na próxima live, né, que vai ter a meditação para tomar os pais. Né? Tá A bom. intenção foi toda uma preparação para a gente se autorresponsabilizar pelas nossas feridas emocionais enquanto adulto e poder tomar os pais e tomar a vida. Paula, gratidão imensa. Dia 26 nós nos encontramos de novo. Amanhã eu estarei aqui com o professor Garrido. Não percam, que vai ser um bate-papo super legal. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Paula, um beijo grande.